Reunião de Câmara Mensal Pública Macedo Cavaleiros. Bom dia a todos. Cumprimento também os telespectadores da Rádio Onda Livre. Vamos dar início à reunião ordinária de 19 de março de 2024, dia de São José, portanto todos os pais estão de parabéns. E começávamos por... O resumo diário da Tesouraria, número 54, é de 18 de 3 de 2024, em que as dotações orçamentais é de 1.518.962,80 euros e as dotações não orçamentais 1.003.872,21 euros. Muito bem, muito obrigado. Então, começávamos com a aprovação da ata referente à reunião ordinária de 5 de 3 de 2024. Está aprovada. E passávamos à intervenção dos membros do Executivo antes da ordem do dia. Bom dia a todos, quem nos está a ver lá em casa. Sr. Presidente de Câmara, a única coisa que digo nesta altura é bons olhos o vejam, não é? E numa análise política da situação, muito brejeira, isto foi uma burrada, aquilo que Vossa Excelência fez, de modo que o senhor foi meu adversário político há 2, 3 anos atrás, fizermos os dois juras de amor eterno a este Conselho. Eu cumpro ou tento cumprir, embora às vezes os caminhos sejam tortuosos. Vossa Excelência é que tem tido um caminho onde volta não volta, desvia à direita, depois desvia à esquerda e, portanto, eu só digo isso porque acho que não fica bem. A dignidade do cargo deve ser feita ou deve ser erguido essa dignidade pela pessoa que o exerce. E, honestamente lhe digo, e custa-me estar-lhe tanto a referir isto, acho que Vossa Excelência, com estas atitudes de intermitência, tanto política, não tem dignificado o cargo que ocupa e não tem dignificado esta Casa. A voz do povo já era a questão de viagens para ali e para acolá, utilizando alguns subterfúgios da autarquia. Agora, o que o povo fala, o que está na cabeça das pessoas, aliás, justificado pelos resultados eleitorais que Vossa Excelência aqui teve, onde nem na sua aldeia conseguiu ganhar as eleições, demonstram bem a falta de confiança que os macedenses têm em si. A mim custa-me, mas custa-me mesmo estar tanto a referir isto. Eu gostava que Vossa Excelência, de uma vez por todas, nos referisse aqui, ou assumisse aqui solenemente, perante os macedenses que nos ouvem, que vai terminar o mandato com dignidade. Não vai agora, daqui a um mês, 3 semanas, porque a número 1 do PS não vai assumir o lugar de deputada. Vossa Excelência poderá ir ou não poderá ir. Temos as eleições europeias e, portanto, não sabemos se será candidato, se não será, porque, perante o seu comportamento até agora, qualquer pensamento nos é permitido. E, portanto, foi Vossa Excelência que abriu isto, que abriu esta caixa. E, portanto, eu pedia-lhe para dar estabilidade ao Conselho, para dar estabilidade à autarquia, ao funcionamento da autarquia, porque tenho que reconhecer, e reconheço aqui publicamente, o trabalho hercúleo que os seus vereadores têm feito, sem Vossa Excelência aqui ter que dividir, portanto, é que o trabalho que seria feito por um, se bem que Vossa Excelência passa a maior parte do tempo fora, de qualquer das maneiras, dividir esse trabalho, acho que é uma situação que Vossa Excelência deve descer à terra, pensar muito bem o que é que está, portanto, é que a fazer, uma vez que, politicamente, os lugares que lhe poderiam vir de nomeação governativa, esses já acabaram, ou vão acabar, já acabaram, porque, portanto, o Governo é um novo, portanto, o Governo, e não acredito que o Governo que vem a seguir lhe passe pela cabeça nomeá-lo para qualquer sítio. Vossa Excelência só terá aqui realmente esta capacidade do Parlamento Europeu ou da Assembleia da República. E, portanto, pedia-lhe assim que nos referisse aqui, que nos indicasse
que informasse, no fim de contas, o que é que pretende fazer até ao final do mandato. Porque realmente já ouvimos tanta coisa da sua boca e o problema não é esse, é que às vezes não é ouvir, é que Vossa Excelência nem diz, desaparece e nem informa os macedenses o que é que pretende aqui fazer. O segundo ponto é um ponto ligeiro, mas gostaria de o referir aqui. Eu referi aqui várias vezes que nas obras realizadas havia várias falhas. Sempre me foi dito aqui que era erro do projetista ou que era indicação do projetista e que a Câmara não teria capacidade de mudar isso. Bem, a Câmara, quer queiramos, quer não, é a dona da obra, e sendo a dona da obra, eu sempre me habituei, quem paga é quem decide as coisas, os projetistas têm que se adaptar às situações. E eu referi várias vezes, lá em cima, a questão dos cedros no mercado municipal. Voltei a referir, inclusivamente, um vereador, que também já não está aqui na altura, me dizer, lá está você, com a mania, isto, aquilo, aquilo outro. Não é mania nenhuma, é uma questão de querer a cidade bonita, o concelho bonito, e, portanto, foi dito várias vezes. Agora é assim, custa-me agora ver umas oliveiras bonsai, nem são bonsais, nem deixam de ser, são bonsais um bocadinho, portanto esteroides, ali metidas. É assim, Sr. Presidente, esteticamente, que as oliveiras estejam ali, eu sou um defensor acérrimo das oliveiras e até já lhe digo outra coisa que lhe vou dar aqui uma ideia. Mas é assim, esteticamente aquilo ali, perante uma obra, portanto, é que daquelas, é uma questão que o senhor gosta tem tanto um sentido estético, eu terei outro. Mas, por favor, reveja aquilo enquanto é tempo e veja-me aquilo. Em relação às oliveiras, gostaria de referir uma coisa. Eu, outro dia, numa visita técnica a uma autarquia, tiveram a cortesia de me oferecer azeite, uma garrafinha de tanto azeite produzido pela própria autarquia. Eu deixaria aqui, uma vez que estamos numa região que produz azeite, uma vez que o azeite tem o preço que tem, eu deixaria aqui à consideração de Vossa Excelência, sabendo que a Câmara tem oliveiras, até no Parque Urbano, que Vossa Excelência comece a olhar para elas também num sentido produtivo. E volto aos bonsais lá de cima. Deixe-se de coisas, é assim, faça as coisas como são e ponha as coisas como devem ser. Deixemos-nos de invenções. Eu até parece-me que eu vou-lhe dar aqui uma ideia que, sabendo que Vossa Excelência tem uma mundivisão do Conselho, vou-lhe deixar aqui uma ideia que outro dia também, numa visita técnica a um Conselho, achei muita piada, foi, portanto, o seguinte. O que é que a autarquia faz? A autarquia faz uma coisa muito engraçada e até no âmbito de um geoparque, que subsidia a restauração que compra produtos aos produtores locais. Ou seja, não são os produtos todos. Estamos a falar em carne, estamos a falar em azeite, estamos a falar em mais um ou dois, em pão, 2 ou 3, portanto, que produtos. Pense nesta ideia que eu lhe estou a dar. Subsidiarmos a restauração para que ela seja capaz, ou que ela faça, a compra de produtos locais aos produtores locais. E assim, desta maneira, estamos a alimentar uma cadeia económica que acaba por também valorizar os nossos produtores. E, portanto, Vossa Excelência que anda por esse mundo fora, traga-nos ideias, traga coisas que dinamizem aqui tanto o Conselho, que é o que a gente espera de si. Muito bem, muito obrigado. Muito bom dia, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes e cumprimento também quem nos assiste através da Onda Livre TV. Seja bem-vindo de volta, espero que venha com ânimo e com o seu espírito de missão restaurado e que assim se mantenha para bem do Conselho. Sei que regressou dia 11 e fiquei um bocadinho admirada porque depois, passado 3 ou 4 dias, já não estava cá outra vez. E não estava porque voltava a ir numa viagem com os caretos de Podense. Eu sei do seu gosto pelos caretos, assim como o nosso, sei e reconheço também o seu gosto pelas viagens, mas definitivamente desta vez haveria assim tanta utilidade
a sua presença neste certame, é que a Associação dos Caretos tem um excelente presidente e uma exímia diretora técnica. E como o Sr. Presidente teve um mês fora da Câmara, se calhar teria sido mais útil inteirar-se dos assuntos mais importantes para o município. É que, de facto, o município é um bocadinho mais do que só as viagens, que nós começamos a estranhar porque não temos retorno, nem temos relatório nenhum daquilo que o Sr. Presidente vai lá fazer lá fora. Qual é o retorno para o município? Se nos puder esclarecer. Muito bem. Agradeço também essa oportunidade para os esclarecimentos. Bom, começando então pela primeira intervenção, de facto quero aqui agradecer a cortesia e a simpatia ao dizerem que é com bons olhos que me veem. Isso é bom sinal, pronto, é sinal de que realmente eu deixo saudades, portanto, fico muito feliz. Quanto à borrada, isso já não partilho dessa brejeirice, mas pronto. Borrada foi uma questão de opção política e é normal, talvez isso incomode muita gente, mas é normal que a segunda conselhia do distrito possa ter em número 2 um candidato. É normal. É evidente que eu não faço comentários sobre a presença, fico também muito orgulhoso que haja outro elemento de Macedo na lista do PSD, da AD, desculpem, da AD. Portanto, e desde já aproveito para os parabenizar, porque fizeram um excelente trabalho e tiveram uma vitória. Muito obrigada. Quanto ao nosso resultado, essa borrada é relativa, porque se virem as estatísticas nacionais, foi o melhor resultado em termos de perdas, porque perdemos, em termos de perdas foi o melhor resultado a nível nacional, foi no Distrito de Bragança. Foi uma percentagem de diferencial das últimas eleições de 2022 para agora, portanto isso não me pode encher de orgulho, porque no contexto nacional até tivemos o melhor resultado. Portanto, e Macedo não foge à regra. Portanto, só para vocês terem uma ideia, nós ganhamos aqui no distrito apenas num concelho, que foi Freixo de Espada à Cinta, e mesmo aí o diferencial de votos, o nosso foi superior. Portanto, perdemos, mas com um diferencial menor que o de Freixo de Espada à Cinta. Pode verificar isso. É estatística, são números. Eu é assim que trabalho. O senhor consegue transformar uma derrota numa vitória? Não, não é uma vitória, é uma derrota menor. É isso que eu quero dizer. Eu não tenho esse tipo de argumentos. Agora, quanto ao facto da jura de amor eterno, isso será sempre, aliás. Conhecem algum candidato que tenha o espírito de missão que eu tive na altura em que até fomos adversários, mas antes disso, no mandato anterior, até abandonei todo um futuro promissor que eu tinha. Como vocês sabem, era diretor de um serviço, um grande serviço no país, na outra ponta do país, onde eu fui num espírito de missão também. Nunca deixei de vir trabalhar aqui, no meu concelho, no meu distrito. No entanto, a um pedido que me foi feito por um ministro, eu fui em espírito de missão. Nunca neguei aqui o meu concelho. Aliás, como agora faço parte do quadro do Hospital de Faro, espero que me permitam voltar ao meu quadro de origem, que é Macedo Cavaleiros Bragança, porque neste momento não faz sentido, depois destes anos todos, eu voltar à base, se tiver que voltar. Portanto, como vê, assumo o meu distrito, o meu concelho, principalmente o meu concelho. Relativamente à falta de confiança dos macedenses, não vejo as coisas dessa forma, porque no contexto nacional e a análise política grosseira, se quisermos, demonstra que isto foi uma onda de descontentamento e que eu entendo. Por isso é que vivemos em democracia. Se calhar por isso é que nós hoje ouvimos que a contagem dos votos já dá uma vantagem ao Chega. Veja lá, nós vamos fazer uma interpretação de que o povo português, nomeadamente os imigrantes, estão descontentes com o PSD e com a AD. Podemos concluir isso? Portanto, tudo leva a crer que vamos ter 2 votos do Chega, ou melhor, 2 deputados do Chega, um do PSD e um do PS, ou um da AD e um do PS. Portanto, como veem, isto pode ser uma derrota também para a AD. Portanto, não podemos analisar desta forma as coisas.
Quanto à questão da estabilidade, e se eu eventualmente, como disse muito bem, tiver que assumir o lugar de deputado, eu lembro-me uma coisa. Você, com isso, quer dizer que o vosso líder à altura, Durão Barroso, foi um indivíduo indigno para o partido e para o povo português, porque falhou. Ele foi para um cargo onde foi defender os interesses do país e eu não fui dos que critiquei. Pelo contrário. Agora é assim, eu se tiver que ir para Lisboa, se tiver que ir, e estou a dizê-lo aqui abertamente, se tiver que ir para Lisboa, irei sempre defender os interesses do meu concelho. Sempre. Porque é para isso que eu estou na política. Senão não tinha abandonado toda a minha carreira profissional para pôr de parte os interesses do concelho. E, aliás, eu estou perfeitamente tranquilo para o fazer, porque eu tinha um lugar de quadro no Hospital Santo António e não o quis. Vim para a minha terra cumprir com aquilo que eu gostava que todos os jovens fizessem, que era para fazer progredir o nosso território. E vou fazê-lo até nos últimos dias. Posso interromper o senhor, se me permite? O Sr. Presidente, é assim. Eu tive 4 anos na Assembleia, portanto, a Municipal, a ouvi-lo a vitimizar-se. E agora estou aqui a ouvi-lo 3 anos, a mesma situação. É assim, as opções de vida, quando são tomadas em consciência. As pessoas quando tomam, portanto, aquelas opções de vida, vêm os prós, vêm os contras e tomam essas opções de vida. Vir para aqui, bater no peito e indicar que veio por causa do Conselho ou da população do Conselho, isto, aquilo, não. As pessoas quando tomam opções de vida, a não ser que tenham pensamentos que me parece que não são muito lógicos, tomam as opções de acordo com aquilo que acham que é melhor para elas. Portanto, vir estar aqui a dizer, abandonei, coitadinho que eu sou, porque agora vim para aqui, não. O senhor abandonou porque obteve essa opção, como a opção de vida agora. Quando se candidatou à Assembleia, foi a opção de vida que tomou. E, portanto, politicamente sabia as consequências. Essa conversa de se vir sistematicamente vitimizar, e agora já está a dizer, ai, coitadinho que eu sou, porque o meu lugar de quadro é, portanto, em Faro e nem sei. É assim, ó Sr. Presidente, as opções de vida são o que são. A gente sabe quando as toma, as consequências que elas têm. Temos a liberdade para as exercer, mas sabemos as consequências que elas têm. Portanto, o senhor tem as consequências disso tudo, de todas as suas opções. Já chega de vir aqui sistematicamente, há anos que o vimos dizer, bater no peito, eu deixei tudo para tal. É assim, em relação... Posso concluir o meu Deixe-me só dizer uma coisa em relação só fala você. Em relação ao líder do PSD, na altura, Sim. que referiu, Sim. o senhor sabe muito bem as consequências que isso teve para o país e politicamente para o partido. É assim, cada um toma as opções. E, portanto, o senhor toma as opções, mas assuma-as. Não venha sempre puxar para trás. Mas ninguém está a puxar para trás. Para já, está a partir de um conceito completamente errado. Eu nunca me vitimizei. Apenas disse que estive num espírito de missão. E isso é apenas para dar o meu exemplo. Aliás, o que é que eu fiz na altura? Eu até era casado com uma senhora que não era daqui, de Trás-os-Montes, e até trouxe a minha família para Trás-os-Montes. Foi isso que eu fiz, foi uma opção de vida. Quer que eu lhe diga, não me arrependo, nunca me arrependi. Aliás, nunca me arrependi de nada do que fiz. Se voltasse atrás, fazia tudo igual. E é por isso que eu digo, neste contexto, e quando dei o exemplo do Durão Barroso, é assim, foi um exemplo de alguém, se podem dizer que aquilo foi uma opção também pessoal. É óbvio que toda a gente gosta de ocupar um cargo com dignidade e com visão mundial, neste caso. E ele fez muito bem, e é assim, acha que prejudicou o país? Eu não acho. É assim, nós temos que ter equipas, e você já o fez aqui. Eu tenho uma equipa que muito elogiou, que aliás nem precisa ter cá o Presidente, portanto, foi isso que acabou. Foi o que disse. Eu elogio. Eles tiveram claro. Não disse que não precisam ter o Presidente. E eu reconheço, ok, mas pronto, por outras palavras, até conseguiram fazer o seu trabalho, em prol da autarquia, sem estar o Presidente. Mas é isso que se pretende numa equipa. Sempre. E, aliás, eu sempre o disse, também confiava na equipa. Relativamente às viagens, que falou nas viagens, e é assim, isto tem que ser bem claro, viajo muito, é verdade. Mas sabe porquê? Também como eu, pela inerência dos vários cargos que eu ocupo.
Não é? Não é por acaso que eu tenho funções na Associação de Municípios de Baixo Sabor, na Associação de Municípios da Terra Quente, na Destec, aqui no município, na CIM, e vou nessa qualidade sempre. Eu posso, olha, quer que eu lhe dê um exemplo? Vou-lhe dar um exemplo. Eu vou sair outra vez esta semana. É verdade, é verdade. Pronto, e então estou a dizê-lo abertamente para que os municípios saibam. Eu fui convidado pelo IPB como representante político da região de Trás-os-Montes num consórcio internacional que se chama STARS Europa e em que tem 9 países envolvidos, 9 universidades, e eu fui o convidado de Trás-os-Montes político, porque tem um stakeholder político. É óbvio que isto, vocês podem dizer, mas antigamente não. Eu nem vos digo o que é que eu ouço nos comentários, porque é assim, eu consigo ir a estes consórcios, são mesas redondas, com painéis vastíssimos, e onde temos que falar de vários assuntos. E sabe o que é que eu faço quando vou para esses consórcios e para esses painéis? Defendo a região e defendo a nossa experiência. E, claro, tenho de falar línguas. Se calhar no passado o nosso problema é que não conseguíamos enviar representantes que falassem em painéis internacionais. Isto custa, não custa ouvir, mas é verdade. Olha, pergunta ao Presidente do IPB porque é que me convidou. Olha, tem 12 pessoas para convidar. Convidou-me a mim. Agora diga uma coisa, você recusava esse convite? Diga-me. Sr. Presidente, é assim. Diga-me se recusava. Eu gostava que dissesse aos municípios que você, como Presidente, recusava um cargo destes. Posso só interrompê-lo, se me permite? É assim, dizer que passa a ser um critério para ser Presidente de Câmara de Macedo de Cavaleiros saber falar inglês ou francês ou espanhol ou italiano, Vossa Excelência vai-me desculpar, mas está a querer chegar a pontos que eu acho que não são dignos. As pessoas têm a cultura que têm, as pessoas têm a cultura que têm e os macedenses elegem-na não pela cultura que têm ou deixam de ser, mas pela capacidade de trabalho e liderança que devem ter. Eu ia-lhe fazer a pergunta ao contrário. Então, os macedenses estão a perguntar lá à casa, é assim, então diga-nos lá onde é que vai e diga-nos lá o que vai lá, portanto, é que a fazer e diga-nos lá que benfeitorias é que essa sua visita pode trazer para o Conselho. Porque o problema que se passa aqui, eu gosto de Vossa Excelência que a viaje, eu gosto de Vossa Excelência entre feliz, eu gosto. O problema é que está a desvirtuar o tema, não é viajar que eu vou fazer. O que eu quero saber, e os macedenses querem saber, e o problema que se está aqui a pôr perante esta situação é que mais-valia é que vai haver para o Conselho a não ser o engrandecimento cultural e político de Vossa Excelência. Não é verdade. Não é verdade. Você já cometeu vários erros aqui nestas reuniões. Eu cometo erros sempre. Não, eu não me esqueço de uma vez em que disse por que razão é que nós privilegiávamos o IPB e não a UTAD. Eu lembro-me disso. Eu quero ter um bom relacionamento com o IPB, obviamente, porque é de facto a instituição de ensino superior que temos que ter em boa cooperação. Acontece que esta cooperação, exatamente neste caso, como eu lhe digo, é um consórcio cooperativo transnacional. Claro que podia lá estar qualquer outra instituição. Por acaso, Trás-os-Montes está o IPB. Significa que eu, pelo menos, tenho alguma visão e sei estar ao lado dos nossos parceiros e não os escolho mal. Pronto, isto é uma visão. Depois, sabe o que é que eu vou falar? O que é que isto traz de mais? Eu vou falar dos benefícios que nós temos em ter proximidade com o IPB, nomeadamente com as áreas de investigação do IPB, e nomeadamente nós termos, podia estar em qualquer outro concelho, nós termos uma cooperação tão próxima como ter uma extensão do laboratório colaborativo em Macedo de Cavaleiros, como ter a escola de negócios, que não existe nenhuma do Porto para cima, aqui em Macedo de Cavaleiros. Desculpe, eu não estou a dizer as mais-valias, eu vou dar um registro da minha experiência enquanto autarca. O que é que nós temos beneficiado em ter proximidade com o IPB? E, aliás, não é só por aí. Nós temos muitos outros consórcios em cooperação com o IPB, que beneficiam não só nós, o Conselho, mas também, obviamente, o IPB. Eu dou-lhe exemplos. Nós temos
empresários em Macedo Cavaleiros que trabalham em estreita colaboração com o IPB, nomeadamente em áreas de investigação, em que envolvem, por exemplo, a Cercimac, em que envolvem uma carpintaria daqui, não vou dar nomes, mas isto são exemplos, temos vários, em várias áreas. Agora, nós temos que nos focar em áreas onde nós podemos ser uma mais-valia. E é isso que, ao reconhecerem que o nosso município está a ser um exemplo, o IPB, ao reconhecer isso, e repare comigo, eu vou reforçar isso, estamos a falar de um consórcio com 9 universidades. Estou a falar de uma universidade alemã, de uma universidade holandesa, de uma universidade espanhola, de uma universidade portuguesa, de uma universidade albanesa. É assim, estamos a falar de várias universidades e é com experiências internacionais que nós aprendemos alguma coisa, acredite. Senão, eu aconselho a ir ver o site do Starzio e veja o que é isto, o que é que será este consórcio e o que é que irá constar destes dias de trabalho. Portanto, aí depois vou-lhe dizer mais, estes dias de trabalho envolvem também o fim de semana. Portanto, eu vou queimar 2 dias ao município, mas acho que vou fazer um bom serviço, não só diplomático, mas de boas práticas, que é isso que nós temos que fazer. Falou também nas obras realizadas. Eu não vou falar, obviamente, nós temos falhas, toda a gente tem falhas, nós temos tido algumas dificuldades, mas tenho orgulho, e posso dizer aqui publicamente, tenho orgulho nas nossas equipas, das nossas divisões, nos nossos técnicos superiores, que conseguiram executar todos os projetos que tínhamos, quase na plenitude. Fomos dos municípios que mais executaram, com uma taxa de execução maior e com bons exemplos dados. E a prova disso é a obra que está feita. Olha que outros municípios não se podem gabar disso. Relativamente à questão das árvores, eu vou-lhe dizer, na altura foi uma opção, eram as árvores que nós tínhamos disponíveis, nós, município, sem ter dispêndio de custos. Obviamente, aquelas árvores não foram as melhores, optou-se por colocar agora estas oliveiras bonsai, como diz. São gostos. Eu ainda não tenho a ousadia de pensar como arquiteto paisagista. Obviamente que nós subimos disso, já sei que você tem esse desejo de ter conceitos estéticos. Não foi isso que disse. Quando põe em causa os meus conceitos estéticos, não fui eu que escolhi, mas pronto, ok. Diga isso porque o autor de obras, portanto, é que escultóricas é Vossa Excelência, não sou eu. Pronto, mas eu vou um gosto diferente que temos de Posso falar de obras escultóricas? Gostaria, e pode falar de obras escultóricas, pode falar 2 ou 3. E felizmente, ainda bem que, sabe porquê? Sabe o que é que isso custa ao município? Custa 0. Custa o material. E o material, e eu aconselhava a verificar, que são jardins fantásticos. Veja os jardins de pedra que existem no Japão. Consulte alguns. São gostos. Vossa Excelência já deve ter lá ido. Mas agora vou-lhe dar outro exemplo. Também criticam, obviamente, eu ter dado o privilégio a um autor, um autodidata autor de Macedo Cavaleiros, que fez a Pietà, a chamada Pietà, que está junto da igreja. É assim, não discuto. É assim, o autor fez aquela obra, sabe quanto é que custou aquela obra? Se calhar, se fosse um autor daqueles caríssimos, íamos pagar ali centenas de milhares de euros ou dezenas de milhares de euros. Não vale a pena dizer quanto é que ela custou, foi quase gratuita. Portanto, e é um autor de Macedo Cavaleiros. E digo-lhe uma coisa, cada vez que passo ali, cada vez mais gosto daquela obra. Portanto, eu tenho orgulho em ter um autor macedense a ter uma obra e, principalmente, olha, dou-lhe outro exemplo. Nós temos trabalhado quase com a prata da casa. Por exemplo, quem construiu a rotunda, que eu chamava a rotunda das civilizações, não tem lá o nome, mas aquela rotunda foi, de facto, alguém de Macedo Cavaleiros. Colocou lá as pedras foram talhadas e colocadas lá. Quem idealizou aquilo, posso dizer que fui eu? Fui.
Porquê? Porque nós, apesar de sermos um concelho jovem, é um concelho com muita história. E aquelas pedras que ali estão significam exatamente isso. As várias fases da nossa história. É evidente que podem não gostar. Era mais fácil pôr ali umas bandeirinhas, pôr umas coisas bonitas, uns repuxos. É assim, é uma solução ao mesmo tempo ecológica e ao mesmo tempo muito significativa, que honra as nossas origens. São opções. Quem vier a seguir que a deita abaixo, está bem. Foram opções. Agora, gastar pouco dinheiro e ter algo representativo, para mim é uma opção. Quer outro exemplo? Sabe quanto é que custou o vitral que nós temos aqui, lindíssimo, que nós temos aqui na escadaria do município? Pode ter uma ideia. Foi também uma autora local. Gosto muito daquela obra. Se tiver reparos a fazer, façam. E custou pouquíssimo. Isto são exemplos. É gerir com pouco dinheiro. Eu sei que no passado era mais fácil pegar, olha, fazemos uma rotunda com 300 mil euros. E estava feita. Mais outra, 300 mil. Pá, e depois o dinheiro tem que faltar. Eu tenho que gerir isto de forma a ter minimamente, deixe-me falar por favor, a ter minimamente a cidade aprazível, depois a interpretação da estética das obras fica com cada um. Eu também não critico as obras que os outros colocam. Por exemplo, quero um exemplo, outra que ficou baratíssima, aquela rotunda da Associação Comercial. É significativa. Homenageia as pessoas que criaram a associação e a Feira de São Pedro. Epá, eu, pessoalmente, respeito o que os outros querem fazer. A vontade da maioria. Pronto. Isto é só para lhe dar esse exemplo. E é como lhe digo, é ou não é bonito? Não sei. E como disse, eu não duvido dos seus gostos. Os meus podem ser duvidosos, mas pronto, tento fazer as coisas de forma equilibrada. Agora, não quero ousar ser um arquiteto paisagista, jamais. Não tenho essa função e tento fazer as coisas de maneira que não agrida o ambiente e que não agrida a população. Falou aí também na questão da produção do azeite. Sabe perfeitamente que não é o nosso foco. Pode haver autarquias que o façam e nós temos algumas oliveiras, sabe? Eu acho muito mais importante haver pessoas, como já aconteceu, que falam com a autarquia a pedir autorização para colher a azeitona para azeite para consumo próprio. Até no passado eram os nossos funcionários que o faziam e depois aquilo teria um valor simbólico, enfim, vendido à cooperativa. Agora, neste momento, sempre que haja pessoas que nos manifestem vontade de apanhar essa azeitona para consumo próprio, porque precisam, eu acho que é muito mais útil isso, até porque nós não temos escala para produzir azeite. Podemos ter uma marca de azeite, podemos, e nós fazemos isso, fazemos de outra forma. Compramos azeite aos produtores, como disse muito bem, e ajudamos dessa forma, promovemos a marca, que é isso que nós oferecemos em pacotes de cortesia, oferecemos o exemplar, promovemos a marca e a qualidade do azeite. É uma forma, pronto, são formas de pensar. Depois eu acredito que você teria essa estratégia, nós temos esta. Falou também na questão da carne e os produtores locais venderem aos restaurantes locais. Sabe perfeitamente que nós podemos fazer isso, é uma medida. Mas, no entanto, sabe que a própria venda da carne tem regras. Nós, para comprarmos carne local, há restaurantes que o compram, eles têm que, na carne mirandesa, sabe isso melhor do que eu, aquilo tem registro. Os matadouros são específicos. Essa carne é vendida. Agora, quando me diz que eu posso dar incentivos, obviamente que eu posso dar incentivos, mas tem dúvidas que os nossos restaurantes não precisam de incentivos. Nenhum dos nossos restaurantes. Os produtores também, porque é assim, eu quando pergunto a um produtor se ele tem possibilidade de vender carne, ele diz, não, quem controla isso é a raça mirandesa. Estou a falar. Não, Sr. Presidente, não se meta, desculpe lá, não se meta por assuntos que não sabe, e eu não quero estar assuntos que não sabe, não quero estar aqui olha, a desmentir, não estou porque a raça mirandesa é uma questão residual. Qualquer profissional da área sabe que, em termos de quantidade, a raça mirandesa
é uma questão, aliás, tem outra veterinária aqui também à minha Sim, frente. é insuficiente. Sabe, é residual em termos Claro, de vendas claro. e de compras depois. Até porque a maior parte dos produtores para animais de carne são raças de tanto cruzamento. O que se disse aqui é que, uma vez que a rastreabilidade da carne é facilmente feita por todos os animais que vão tanto a matadouro, tem um selo que se faz a rastreabilidade, sabe-se, tanto é que a famosa ideia do pasto ao prato, sabe-se de onde é que vem, poderia-se de alguma maneira tomar medidas para ajudar no isto porquê? Porque os produtores de pecuária são aqueles que, no fim de contas, na parte agrícola estão a ser aqueles que estão a ser mais prejudicados. E, portanto, esse estímulo era importante. Como outros estímulos, como outras questões, como outras, portanto, ideias, não vou ser eu, se estivesse no seu papel, teria outras ideias. Vossa Excelência tem algumas, muito poucas, e, portanto, o que eu lhe peço, quando lhe dei esta ideia aqui, é que tente alavancar, como se diz nesta, portanto, é que palavra muito nobre, tente alavancar os produtores, tente-os ajudar e, portanto, o comércio. Eu só queria referir uma questão que Vossa Excelência referiu aí. Eu não pretendo ser nenhum arquiteto, nem me passa pela cabeça disso. O que eu pretendo ser, se estivesse no seu papel, era dono da obra, de quem paga as obras. E se as obras são pagas pela autarquia, têm que estar bem feitas, em boa qualidade e de serem dignas. E, portanto, fazer obras em que hoje mete-se uma coisa, e foi dito aqui, atenção, que não está bem. O que eu disse na altura foi, não é questão do sentido estético, foi atenção que não está bem, aquilo não fica bem ali, não está bem. Não, tem que ser assim. Aliás, a justificação que foi dada era porque não se poderia pôr árvores, porque as árvores com a raiz arrebentariam todo o pavimento. De qualquer maneira disse, há outras alternativas, pensa, aquilo está bem e tal. Passado uns tempos, veio-se demonstrar que eu tinha razão, que aquilo não estava bem. E porque não estava bem, foi tomada outra opção. E esta opção, é assim, em relação à espécie, para mim está ótimo. Em relação à questão estética, não está, mas isso não temos tanto é com o mesmo gosto. E em relação às obras, chamamos a atenção, como eu em relação ao mercado, lhe chamo a atenção, aliás, já é visível naquela armadura exterior, que é uma armadura extremamente frágil, para não lhe chamar outra coisa, parece quase um cartão, que os trabalhadores que estão a finalizar a obra já espatifaram 2 ou 3, tanto é que placares. Aliás, o senhor anda tanto para fora que se calhar ainda não viu. Mas a terminarem a obra já danificaram aquela cobertura externa. E, portanto, eu chamo a atenção aqui publicamente, não ponho em causa a obra, digo como dono da obra, o projetista chamava quem está a executar, atenção, que isto parece uma folha de cartão que ali está, que qualquer pancadazinha vai ser cara à Câmara. E, portanto, peço para ir ver a obra e ver se acha que aquilo está bem. E portanto, assim, é esta questão, nesta perspectiva de dono da obra, que eu chamo a atenção a Vossa Excelência. Não é a questão estética. Quem é dono da obra, paga a obra. Se eu sou dono da obra e pago a obra, quero a coisa bem feita. Que é isso que Vossa Excelência tem que exigir. Bom, mais uma vez, temos discursos completamente distintos. Pronto, eu vou tentar seguir o seu raciocínio. Sabe perfeitamente que somos dono da obra, é um facto. Sabe perfeitamente que nós acompanhamos a obra. Acompanhamos a obra, realmente você não tem o dom super-homem de saber se eu vou lá visitar a obra ou não, está preocupado que eu estou ausente. Não se preocupa, é nas vezes em que eu vou lá visitar a obra. Posso dizer que ontem lá passei. Pronto, você não viu. Aquilo já vi. Não, é assim, você sabe perfeitamente, quando está a instalar uma armação daquele teor, quando usa grandes gruas, quando usa uma série de painéis pesadíssimos, é natural que danifique, porque é assim, eu não sou super-homem. Olha, eu mesmo em casa sou capaz de estar a cortar uma lasca de presunto e corto um dedo. Você, felizmente, nunca cortou. Eu acho que é um super-homem, pronto. Isto pode não acontecer. Não, ok.
Eu só estou a dizer que eu pelo menos tenho a tolerabilidade de perceber que as coisas não podem correr bem. E eu frisei isso quando falei das obras, que nós temos uma taxa de execução superior a qualquer outro município. O que significa que se tem trabalhado, e tem trabalhado bem. As nossas equipas têm trabalhado bem. Agora, pode acontecer isto. Agora vimos aqui com argumentos de que é dono da obra. Sou dono da obra, mas não sou o autor moral da obra. Eu quero que você vá dizer a um arquiteto que ele tem que mudar uma obra. E quero ver o que você vai conseguir. E se o fizer, vai ter que pagar uma grande indemnização, que é uma coisa que eu não quero. Andar a gastar dinheiros públicos só porque me apetece. Não. Eu posso nem concordar. Há pormenores em que eu não concordo. É verdade que há obras que estão a prolongar-se no tempo. Mesmo algumas extensões de obra. Nós sabemos perfeitamente. Eu dou-lhe um exemplo. Quem me dera a mim ter já a extensão do Parque da Zona Industrial perfeitamente disponível para os lotes extensíveis, não é? Quem me dera a mim. Mas não consigo. Isto é um exemplo. Ali no Parque da Cidade estamos com problemas. Estamos com problemas que por vezes não dependem de nós. E não é só as burocracias. Estamos num país extremamente burocrático. São as exigências que nos fazem. Nós estamos dependentes de muitas coisas, por exemplo, da E-Redes, não é? E que é o mesmo que acontece ali no mercado. São coisas que nos ultrapassam, não dependem de nós. E eu quero que haja um super-homem que o faça, porque isso aí, é uma coisa aprendi, é que a ser tolerante em relação às obras. Sabe porquê? Quando não somos tolerantes, ficamos com as obras paradas. E nós tivemos vários exemplos aqui em Macedo, sem ser da Câmara. Eu até falo de outras obras. Isto é para... Eu tenho que ter alguma tolerabilidade para conseguir que as obras se concluam. E felizmente vamos ter as obras todas concluídas. Portanto, isso já me sinto feliz. Falou aí na questão dos subsídios, nos incentivos aos produtores, nomeadamente na pecuária. Eu relembro, pronto, e essa área até está aqui com o Sr. Vice-Presidente, eu relembro que no tempo do Executivo anterior não o nosso, o Executivo PSD, certamente não tiveram tantos subsídios dados aos agricultores e aos criadores de gado como nós temos dado. Sabe disso? Temos vindo a aumentar. Ouça, eu só estou a dizer que nós queremos fazer sempre melhor. Melhor, sempre melhor. Eu entendo, o que você diz eu entendo. É o papel da oposição, tem que o fazer. Eu se estivesse nesse lado fazia igual. Mas, pelo amor de Deus, temos de ser razoáveis. Nós temos melhorado sempre. E nos apoios aos agricultores e aos criadores de gado, temos-lo feito. E vamos continuar a fazer. Aliás, como na educação. Temos vindo sempre a crescer nos apoios e nas bolsas. Estamos a fazer o nosso melhor. Mas pronto, isto é um exemplo. Eu espero que quanto à questão do dono da obra tenha percebido aquilo que eu expliquei. Pronto, quanto à intervenção, também agradecer ao dizer que a senhora vereadora Tina, ao dizer que, enfim, que eu votasse com ânimo e com vontade realmente de tomar o meu serviço, é como digo, a minha presença, enfim, por vezes é um pouco limitada, como digo, pela agenda, e eu de facto quero cumprir. Se dizem que gosto de viajar, é verdade que gosto de viajar, sempre gostei de viajar, desde pequeno. Andei sempre de mochila às costas pelo mundo, a conhecer o mundo, porque acho que isso nos enriquece. Mas não é com esse intuito que eu viajo agora. Agora viajo com o intuito de representação institucional, sempre. E vocês nem imaginam as vezes que eu tenho que declinar convites para viajar, nomeadamente no âmbito da Destec, em que sempre que posso peço a alguém para me representar, e aqui inclusive na Câmara, porque eu não consigo ir a todas, como vocês imaginam. Quanto a esta saída agora dos caretos, é obviamente que nem vou levar a sério, porque como vocês sabem, fomos muitas vezes criticados porque não apoiávamos os caretos. E agora que temos uma boa relação com os caretos, e obviamente que eu tenho que vos dizer abertamente, são os nossos maiores representantes institucionais pelo mundo fora. E é assim. Eu ter ido agora foi uma questão também de cortesia, foi um que posso-vos dizer, fui a convite do Presidente da Associação, não me ofereci para ir, mas
como vocês sabem, até andei com a bandeira do município às costas, vê-se nas imagens, e posso-vos dizer que até servi como tradutor. Portanto, como veem, o meu papel não é só um papel diplomático, não é um papel de apoio, de disponibilidade total para apoiar uma tradição que nos dá uma visibilidade única. Aproveito já para vos dizer, se vocês quiserem ter esse trabalho, visitem as imagens do centro do país, nomeadamente da sede da Unesco, onde o cartaz em destaque é os Caretos. Portanto, o nome de Podense e Macedo Cavaleiros já está por todo o mundo. Por todo o mundo. E já nem falo das revistas internacionais, vendidas na América, pela Europa fora. Portanto, eu não consigo conceber que me critiquem porque acompanhei os Caretos em 3 dias. Mas já agora digo-vos o que é que foi esta viagem fantástica. Eu vou-vos dizer. Saímos às 2 da manhã de Macedo Cavaleiros, fizemos um dia todo de viagem, fomos recebidos. No dia seguinte, tivemos uma representante, como disse muito bem, uma técnica, que fez uma intervenção excelente a divulgar o nosso património num simpósio internacional com pessoas da Áustria, da Eslovénia, de França, da Bélgica, de vários países. Fomos muito bem representados, tive o prazer de assistir a esse seminário. Depois, à tarde, houve um desfile, que foi, os Caretos eram a única equipa em desfile, a única. Portanto, estamos na Bélgica e não há nem os próprios belgas desfilaram, foram os Caretos e toda a cidade veio assistir, foi fantástico. E depois uma recepção ótima nos Passos do Concelho, num edifício que é também património da Unesco, e de madrugada voltamos. Portanto, agora diga-me o que é passear isto. Banches. Banches. Então eu vou-lhe fazer esta pergunta. Sim. Mas vocês podem ver. Em Banches, o maire de Macedo de Cavaleiros, o presidente Benjamin, toda a gente o conhece. Não sei, agora se calhar, em Banches toda a gente me deve conhecer. Então eu fico muito feliz com isso. Eu andei no meio da população e em convívio. Eu fico muito feliz com isso porque significa que Vossa Excelência está realmente a fazer, portanto, o papel que deve. Mas aí eu dou-lhe o meu apoio, porque vai lá, representa o Conselho, a população de Banges conhece-lhe presidente da nossa terra e, portanto, fico feliz com isso. Agora, há um retorno para nós. A população de Banges vem a Macedo de Cavaleiros, ou poderá vir, e alguns poderão vir, manifestaram-se interesse e já o conhecem. E pronto, não, mas não vem visitar a mim, vem visitar os Caretos. Aqui, eu sei, inúmeras possibilidades económicas e sociais para o nosso Conselho. Está de parabéns e eu dou-lhe todo o meu apoio. Agora, isto é um exemplo de uma visita lógica e profícua. O problema de Vossa Excelência é que a maioria delas não são. Diga-me. A maioria delas não são. Mas é fácil se perguntar à população do nosso Conselho. Sim. O senhor hoje, portanto, explicou-nos que vão vir caminhonetas de pessoas de Banges. Não disse isso. Agora é assim, se perguntar às pessoas de Macedo, da nossa terra, passado 6 anos de estar na Câmara, que retorno é que já houve? Económico, social, de desenvolvimento, de empresas que vieram para cá, que tenham resultado das viagens de Vossa Excelência, as pessoas não sabem. Eu não sei também. As pessoas não sabem. Posso fazer esse registro? Como, por exemplo, Vossa Excelência vir aqui dizer-nos o retorno do IPB é estratosférico. Não é. O senhor sabe que não é, como eu sei que não é. É assim, temos uma escola de negócios. Temos uma escola de negócios anémica. Para não lhe dizer outra coisa, Vossa Excelência sabe disso, é assim, as viagens, faça-as de modo a que tragam retorno ao Conselho. É isso que nós pedimos aqui, Sr. Presidente. Aliás, e desculpe que lhe diga isso, é fundamental também que o senhor esteja presente no Conselho. Mas eu estou presente. O seu vice-presidente atual, o presidente em exercício, é assim,
E eu vou dizer o que eu vi lá fora e não é por estar à frente dele. Sim. Matou-se a trabalhar durante este mês em que o senhor não esteve. Claro, mas Claro, é normal. Mas é um presidente em exercício, exerceu as funções. Mas é normal. É normal, Claro. era normal é que o senhor fizesse o mesmo e não faz. Porque eu estava em campanha, meu caro. Pois, ora, lá estamos nós, Ora, mas ora. o senhor não está a entender o que eu estou a dizer. Aliás, não Exerceu- sabe, devia saber, exerceu que as eu funções. fui obrigado a suspender o meu mandato. Valha-me Ou não sabe Deus, que é o senhor assim? não entendeu o que eu disse. Entendo, o que eu disse entendo. é que a Câmara, esta instituição e este Conselho merecem um presidente presente. Um presidente que as pessoas lá fora sintam. E o problema que está a acontecer, tanto a Vossa Excelência, é que começa a ser senso comum Sim. que Vossa Excelência está sempre fora e não fica bem. Não fica bem porque as pessoas vendem essa imagem. Mas quem é que vende? Quem é que há de ser a oposição Não, porque dá se jeito? o senhor tivesse presente, ouça. perto dos olhos, perto do coração. Não, Se o não senhor é- tivesse não. presente, Quer não que eu lhe está. diga aqui, já lhe o fiz uma vez numa Assembleia, quer que eu lhe diga aqui as vezes que eu visitei as nossas freguesias durante um ano? Quer que eu lhe diga, sabe onde é que eu estava hoje às 8 da manhã? Estava na feira de Chacim e eu e toda a minha equipa. Agora diga-me uma coisa, Não acha isso normal? é normal? Claro que é normal. Qual é Então, o mas problema? então porquê é que diz que eu estou ausente? Eu É tenho isso que eu que não ter a entendo. imagem que É dá ausente às porque as pessoas. pessoas dizem isso. Não é preciso. Claro. Está sempre fora. Mas Aquele... ainda está, tanto é que dizer, Ouça. quinta-feira já se vai embora. Claro, não vou embora. Vou representar o Conselho com muita dignidade, coisa que nem sempre se fez. É isso que eu quero dizer. E relativamente já agora à Escola de Negócios, que me diz que não... Eu gostaria que me dissesse se sabe quantas pós-graduações já se fizeram. E se sabe para que serviram essas pós-graduações. Abriu alguma este ano? Ainda não. Estamos no fim do ano, é coletivo. está a Não, dizer. mas vão abrir. Ó, Sr. Presidente, Mas já houve. abriu Olha, alguma este ano? Sabe uma Abriu coisa? alguma este ano? Mas vai abrir. Quando? Pergunte-lhes. O diretor da Escola de O senhor é que é o Negócios, Presidente que da é o Câmara, não professor sou Nuno eu. O Ribeiro. senhor é que é o Presidente da Câmara, não sou eu. Ouça, se já estava previsto abrir duas pós-graduações e não houve oportunidade de o fazer, só tenho que perguntar ao professor, como eu pergunto, o que é que se passa. Não houve essa oportunidade. Quantas é que funcionaram o ano passado? Há 2 anos. E diga-me, quantas é que funcionaram em Vila Real? Diga-me, que você é defensor de Vila Real, da UTAD. Eu não sou Diga-me. defensor de Vila Real, eu sou um desculpe. defensor do meu Conselho. Não Pronto, sou e de eu Vila também Real sou nem defensor do meu Bragança. conselho. Eu Você gostava sabe que- eu perfeitamente gostava- que uma das pós-graduações prevista em agrobusiness são pós-graduações altamente inovadoras, altamente transmissoras de competências para os nossos empresários agrícolas. É assim, e você acha que isto não é válido? Nós facultarmos ferramentas aos nossos empresários para que eles tenham competências como têm os outros empresários agrícolas da Europa, nomeadamente com troca de experiências e partilha de conhecimentos, não acha isso importante? Eu acho. Vou-lhe dizer, sabe quanto é que tem cada turma de pós-graduação? Quantos elementos são? E sabe quantos são de cá? São todos de fora, quase. Eu, por exemplo, vou-lhe dizer porque sei, porque frequentei uma dessas pós-graduações. Éramos 2 elementos na turma daqui de Macedo Cavaleiros e eram 20 e tal elementos. Agora, imagina o que é, ao longo de 6 meses ou ao longo de um ano, estas pessoas a passarem cá 2 dias, as refeições que isso envolvem, compras que têm que se fazer porque às vezes não têm tempo para ir aos supermercados, compram aqui. Isto não é melhor do que não ter nada? É que vocês criticam sistematicamente. Se a gente se esforça, imagina o que é qualquer outro concelho, eu já nem digo Bragança, vocês sabem onde é que devia estar esta escola de negócios? Devia estar em Bragança, que é óbvio, mas veio para Macedo Cavaleiros. Devíamos ter orgulho em ter conseguido isso. Agora, não conseguimos tudo, pois não. Eu quero que me deem exemplos do que se conseguiram nos últimos 20 anos. Perdemos serviços, perdemos. Eu, felizmente, estou a tentar não perder e a ganhar. Que é isso que é a minha política. E posso lhe dizer, vou-lhe dar outro exemplo, de outra visita que foi muito criticada. Foi a visita a Santo Tomé e Príncipe. Eu ainda me lembro, há uns anos atrás, da delegação enorme de pessoas que foram a Cabo Verde. Que retorno tivemos disso? E não vale a pena dizer quem foi, não quero saber. Mas que retorno tivemos disso? Não vale a pena dizer o retorno, toda a gente sabe. Eu agora digo uma coisa, destas viagens a Santo Tomé, vocês sabem
qual é a mão de obra mais potencial que temos em Macedo de Cavaleiros hoje em dia? Brasileiros e santomenses. E de ver por todos os estabelecimentos de restauração, carpintarias, o que seja, quem é que está a trabalhar. Mais, quem está a alimentar o Piaget. Turmas também de santomenses. É evidente. E você diz-me assim, se foram passear a Santo Tomé, sabe qual era a delegação? Dr. Queijo, diretor do Piaget, Presidente da Câmara. Quantas pessoas estão, neste momento, em Macedo de Cavaleiros, a trabalhar, porque não há mão de obra, precisamos deles. Eu vou-lhe dar um exemplo. Ontem, uma empresa que se quer instalar em Macedo de Cavaleiros, primeira pergunta, mão de obra. Eu sei que não há gente aqui. Eu disse, não se preocupe. Se for preciso de mão de obra, eu vou buscar santomenses. E vou. Eu estou em contacto com eles. Vocês sabem perfeitamente que a mentalidade dos nossos habitantes, aqueles que trabalham. Os que não conseguem trabalhar são subsidiodependentes. Portanto, é natural que eu tenha que procurar soluções para trazer para cá empresas. Estou-lhe a dizer, eu ontem fui à zona industrial com 2 potenciais candidatos a vir para cá. Infelizmente, neste momento temos para aí 6 ou 7 lotes disponíveis só. Estou muito orgulhoso disso, se quer saber. Fizemos um grande trabalho. É assim. Agora, se as minhas viagens não servem para nada, quem é exemplos, tem aqui os exemplos. É assim. Eu já lhe expliquei, e já disse há bocado, que as viagens são profícuas quando trazem mais-valias económicas, sociais, de desenvolvimento para o Conselho. Vir-me dizer, Vossa Excelência, que a mão de obra que tem no Conselho de Macedo de Cavaleiros, ou que quer aqui ter, são santomenses. Eu não tenho nada contra os santomenses, muito pelo contrário. Mas é assim, não é política da Câmara, não deve ser essa a política da Câmara. A política da Câmara deve ser uma política de desenvolvimento estruturado, equilibrado, orientado e estratégico para todo o Conselho. É o que estamos a fazer. Em relação à Escola de Negócios do IPB, o senhor sabe tão bem como eu que tem um desenvolvimento errático. Se eu gosto de ter cá a Escola de Negócios, gosto. Se eu preferia ou faria tudo junto do IPB para que houvesse uma constância de cursos ao longo do ano e não fosse um ano não tem cursos, no outro ano, porque Vossa Excelência, o senhor sabe que é verdade o que eu vou dizer. Deixe-me acabar o que eu vou dizer. Mas não é verdade. É verdade. Por pressão política sua, para não perder a face, faz pressão junto do IPB e arranja à pressa uns quantos alunos, até muitos deles com propinas pagas pela CIM, que o senhor sabe que é verdade o que eu estou a dizer, para ter a Escola de Negócios aberta, não é um desenvolvimento sustentável para a Escola de Negócios do IPB aqui. E o que eu lhe peço a si é uma estratégia diferente, de modo a consiga ter um crescimento sustentado, todos os anos aqui cursos adaptados às necessidades do Conselho, de modo a que saiam aqui pessoas, quer em termos de mão de obra, quer em termos de empresários, de modo a que o desenvolvimento do Conselho se faça de uma maneira estruturada. Você não pode vir aqui, Vossa Excelência, peço desculpa, não pode vir aqui indicar que vai a São Tomé porque quer ter aqui mão de obra de são tomenses, não. O que Vossa Excelência aqui quer ter, deixe-me acabar. O que Vossa Excelência estrategicamente quer ter aqui é uma fonte de alimentação de alunos do Piaget, de modo a que o Piaget mantenha a sua escola profissional aqui e possamos, no futuro, ter aqui pessoas originárias de São Tomé, com competências técnicas, isso sim, que possam ser uma mais-valia para o desenvolvimento do nosso Conselho. Esta é a estratégia séria e honesta que Vossa Excelência tem que ter. Não é a estratégia de dizer, uma empresa, eu vou já com um avião a São Tomé buscar gente. Não é estratégia, porque deu a confusão que deu quando Vossa Excelência fez isso. Quando Vossa Excelência fez isso, sim, foi lá e trouxe, meteu, a senhora, portanto, vereadora não está aqui, mas ela é conhecedora disso e nós todos somos conhecedores disso, a bronca que foi. Portanto, tenha calma. Sim. Estrategicamente, pense bem o que quer fazer no ano e meio que lhe sobra, um ano e meio ou um mês,
Eu não sei, aliás, Vossa Excelência foi incapaz de assumir qualquer coisa aqui. Eu não sei se Vossa Excelência vai cá ficar um mês e meio, ou se vai cá ficar mais um ano e meio, ou se vai ser candidato, ou seja, nós ainda não entendemos isso, mas isso é uma decisão em consciência. O que se pede é que nos diga o que é que quer fazer, mas de qualquer das maneiras é assim, seja mais estratégico, mais planificado, mais estruturado, faça as coisas, desculpe lá estar-lhe a dizer isto, mas faça as coisas um bocadinho mais com pés e cabeça, porque senão acontece-lhe assim o que lhe aconteceu a outros, que é andarmos a gastar dinheiro em coisas que depois, mais tarde, não são estratégicas e por si só, como têm pés de barro, caem. Isto não é bom para o Conselho. Exemplifica onde é que eu ando a gastar dinheiro sem pés e cabeça. Diga-me. Só Sr. tem que ser Presidente, objetivo, tem que me dizer. Eu Não é sou falar objetivo. por falar. Eu sou objetivo. É por isso que eu digo sempre, eu sou vocês têm objetivo. discursos Eu sou demagógicos. Não tenho demagógico Então nada, seja Sr. Presidente, é assim. objetivo. Se me explicar, por exemplo, tem um Foque-se. laboratório colaborativo. Sim. O senhor pode não dar em dinheiro, mas dá em espécie. Dá em espécie. Dá em E é assim, espécie? dá em espécie, dá o Mas você edifício. conhece Deixe-me conhece acabar. algum Oh, que edifício de incubadoras ou algum edifício de cariz tecnológico que não tenha que gastar? Desculpe lá, vai ter que me dizer onde. O que eu estou-lhe a dizer, Onde é que não se faz o que eu isso? estou a dizer, e volto a dizer, e volto a reiterar, Não é a minha falar por ideia falar. é que não é falar por falar. Eu não falo por falar. E o senhor já me conhece. Não, o que eu digo neste é o caso seguinte, está. não estou. O que eu digo é o seguinte, se o laboratório colaborativo, se a Escola de Negócios do IPB, se todas as estruturas às quais a Câmara apoia servirem para um desenvolvimento equilibrado, sustentado, estruturado e com futuro do Conselho, tem o meu apoio completo. Se servir única e exclusivamente para lhe lavar a face, para dizer que tentou tudo, isto, aquilo e aquilo outro, porque tentou, que foi o que Vossa Excelência, eu corro tudo É o para meu conseguir. papel. É o meu papel. O problema O papel é esse. é que isto são coisas com pés de barro, como aquela incubadora Pés de barro? empresas, desculpe lá, como é que se chamava aquela incubadora? BLC3. A BLC3. Pois, ainda bem que fala nisso, Pronto, que eu vou falar nisso agora exatamente. A BLC3 que prometia mundos e fundos foi o que foi, e portanto o que eu lhe peço aqui é que sabe uma coisa, nós passados 6 anos de convivermos os dois, bons e maus momentos, tanto politicamente, já nos conhecemos um bocadinho. Sim. E, portanto, eu já o conheço assim, você já me conhece a mim. E, portanto, é assim, quando Vossa Excelência começa a falar, eu quase que adivinho o que sai. De modo que é assim, eu peço para não ser tanto assim, é assim, Mas eu tenho que defender a minha estratégia, percebe? defenda, Sr. Presidente. Tenho que a defender. Mas pelo menos, olha, espremo, quando as coisas espremem, Olha, mas surge alguma não, tudo coisa. bem, vocês podem, é o vosso papel, vocês têm que fazer oposição e com todos os estratagemas possíveis e necessários. Eu tenho é que me defender, é o meu papel. Defenda-se. E obviamente que eu tento defender-me com seriedade. Eu não, aliás, como em toda a minha prática, eu sempre disse que eu não sou dono da verdade, eu não sou perfeito. Eu faço o papel de um humano que tenta fazer o melhor. E sabe uma coisa? Se eu tiver que me ir embora amanhã, vou dar uma cheia. Porque fiz um grande trabalho para Macedo Cavaleiros. A minha missão está cumprida. Acredite. Eu isso aí tenho pelo menos essa liberdade de ter esse não peso na minha consciência. Ainda tem que inaugurar o mercado, tenha calma. Olha, não vou. Felizmente, se eu não cá estiver, os meus colegas merecem inaugurar todas as obras. Porque, como sabe, não é por aí que eu vou. Aliás, nunca quis ter nada que me fizesse lembrar à população. Nada, nunca quis. Portanto, estou tranquilo. E vocês sabem disso. Aliás, mesmo nestas viagens que vocês veem, eu tento sempre fugir aos holofotes. Não quero estar. Pronto. Mas foi sempre assim. Aliás, nesta campanha também foi visível. Fui criticado por nunca aparecer. Eu deixava andar a líder de campanha. Eu fazia o meu trabalho tranquilo. Nunca quis holofotes. Agora, a questão da BLC3, deixe-me já agora, vou falar, você sabe como foi tão crítico a BLC3. Há uma coisa, nós tínhamos aquele edifício, tínhamos disponibilidade de instalações,
instalamos a BLC3. A BLC3 é uma incubadora, se quisermos, e é um centro de investigação reconhecido a nível governamental e a nível da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Portanto, não é uma qualquer. A BLC3 aceitei, e ainda bem que aceitei, porque vocês sabem que ela estava em Alfândega, quis vir para Macedo, portanto, foi mais uma conquista. Ao vir para Macedo, fui sempre criticado. A primeira candidatura que eles ganharam para técnicos altamente especializados, inclusive havia técnicos até brasileiros na altura, foi uma candidatura de cerca de 1 milhão. Esse dinheiro que foi investido aqui. Inicialmente eram 10, foram diminuindo. As pessoas que estiveram cá, sempre, faziam aqui despesas, alugavam casas, compravam no supermercado, tinham outros consumos no comércio. Depois disso, em que esta empresa iria acabar logo, era uma coisa, isto era um logro, a empresa está cá. Olha, aliás, convido-os, podem ir ver, estão a instalar agora estufas de investigação naquele terreno por baixo do campo de futebol do Piaget. Podem ir lá ver. Portanto, não é um logo, está lá. E continuam a ter pessoas, menos, em menor número, mas estão lá. É melhor do que não ter ninguém. E é assim, é uma empresa reconhecida na área da investigação, de biocombustíveis, do que quer que seja. Uma série de inovações que eles trabalham e, se quiserem, podem visitar o campus em Oliveira do Hospital, que é a grande sede, que é uma coisa realmente... E ajudou a desenvolver a Oliveira do Hospital. Nós aqui, infelizmente, temos apenas uma extensão, mas temos BLC3 no território. E eu apostei sempre nisso. E é assim, se a Fundação para a Ciência e Tecnologia não lhe conhecesse valor, eles não tinham apoios. E continuam a ter apoios. É dinheiro que é gasto cá. E é assim, 3 aqui, 7 santomenses ali, Colab-Mora acolá. Imaginem, neste momento a coordenadora da extensão do Colab-Mora aqui, que é a parte do turismo, que está cá, a inovação em turismo. Se não estivesse cá, vocês sabem onde é que estava, a consumir em Macedo, em Bragança, e não estava cá. E estão cá mais elementos. Portanto, eu tenho orgulho em trazer para cá serviços, e trazer para cá serviços inovadores, e trazer para cá consumistas, porque é isso que sustenta o nosso comércio. E se nós perdermos população, em vez de a mantermos, o concelho definha. Não tínhamos dúvidas. Eu continuo a dizer, essa aposta nos santomenses foi uma boa aposta, porque eu não fui passear a Cabo Verde, como se foi no passado, para não fazer nada. E nem digo a delegação que foi, e tudo pago, já sabem por quem. Pronto, não é o caso, neste caso, e eu continuo a dizer que a minha visão estratégica para o Conselho pode não ser a melhor, aquela que eu queria, que eu não tenho, posso lhe dizer, não tenho capacidade para realizar todas as minhas ideias, todas as minhas visões que eu tenho para o Conselho, mas posso lhe dizer, garantidamente, se sair da manhã, saio de queixo levantado e com orgulho pelo trabalho feito por esta equipa toda, esta e os outros que integraram a equipa. Portanto, eu estou perfeitamente tranquilo, de consciência tranquila com aquilo que faço. E as minhas viagens, é como lhe digo, sempre para trazer algo de novo. Passear por passear, passeei muito, enquanto eu passeava com custos meus e continuo a passear quando é preciso. Agora, se disser que gostava de ter um período contínuo de férias, eu, por exemplo, este ano, eu costumo fazer férias sempre numa altura morta. O pessoal sabe disso. Eu gosto de ir para os Alpes, fazer esqui. Eu este ano não fui, precisamente, porque, portanto, o que eu tirei, no fundo, ao município, foi se calhar metade do tempo que devia tirar, porque eu normalmente ia de férias nesta altura. Portanto, até nisso os macedenses podem estar descansados, prejudiquei só metade do tempo da campanha, porque a outra metade eu ia estar de férias. É verdade, juro-lhe que é verdade, e isto assumo, aliás, tive esse prejuízo, porque paguei as férias e fiquei sem esse dinheiro. Portanto, é só para lhe dizer que o prejuízo não é tão grande assim. Portanto, fiz uma campanha, digamos, em que prejudiquei o município apenas em metade da campanha, tendo o mandato suspenso, obviamente. Sr. Presidente, mas pronto, dá-me licença. Dou.
Eu estive aqui a ouvir, como estivemos todos com muita atenção, esta dissertação entre os dois, quase filosófica, e aqui um acerto de contas entre o candidato derrotado e o candidato vencedor, mas de facto isso não é aquilo que me importa. E aquilo que eu lhe perguntei foi qual era o retorno e se achava que era mesmo imprescindível a sua viagem, uma vez que tinha estado um mês fora, não o apoio que o senhor dá quando esteve em campanha. Sim. Fora do município, a trabalhar como Presidente da Câmara. Se achava que era de facto imprescindível ou se poderiam o Presidente da Associação e a Diretora Técnica terem feito esse trabalho e o Sr. Presidente recuperar um bocadinho o tempo perdido, era nesse sentido, não no facto de apoiar a Associação. Mas eu respondi a isso. Sim, eu sei. Também entendo o seu gosto pelos fóruns internacionais, os seus dotes de oratória, as suas competências de poliglota, mas se calhar, tal como eu, a população de Macedo se calhar acharia mais interessante ouvir falar sobre nós, sobre a população do concelho. Mas eu fui falar lá fora não, aqui, sobre a população do concelho. Mas eu queria que os macedenses ouvissem, incluindo eu, então, sobre os nossos comerciantes, a nossa economia, o emprego jovem, os investimentos estruturais. Gostava de ouvir falar sobre aquilo que prometeu, nomeadamente o Museu dos Templários, a Fábrica das Conservas, a Unidade de Produção de Hidrogênio Verde, o Pavilhão Multiusos, a Praia Fluvial de Val da Porca, os centros de dia nas freguesias. Era muito mais proveitoso para mim ouvi-lo falar sobre isso do que saber que está a falar francês ou inglês num fórum qualquer. Embora também reconheça que seja importante. Eu agora falo-lhe em português. Tudo aquilo que disse está em andamento. Está tudo em andamento? Tudo em andamento. O Museu dos Templários já teve oportunidade, aliás, está quase em fase de conclusão. Portanto, esteja tranquila relativamente a isso. Falou-me mais na Fábrica das Conservas. A Fábrica das Conservas sabe que não depende do investimento de nós, porque tem fundos comunitários também, são concursos. Posso-lhe dizer que está a ser elaborada uma informação hoje, uma declaração para a empresa, por exemplo, tem até amanhã, salvo erro. Hoje é terça, até quinta-feira. Portanto, também está em andamento. Não é a mesma empresa que eu fui lá mostrar os terrenos ontem. Como vê, nós estamos a preencher a zona industrial, as promessas que foram feitas, e digo aqui, reforço, os macedenses nunca me ouviram prometer que eu ia fazer, ia tentar fazer. Eu farei tudo para que as coisas se consigam. Eu nunca fiz promessas de que vou fazer, isso nunca. Aliás, como aqui se falou, se eu tiver condições para isso, obviamente sou candidato às próximas autárquicas. Se eu tiver condições para isso, não sei se tenho. Portanto, o que é hoje pode não ser amanhã, e vocês sabem disso. Pode haver uma doença, pode haver tanta coisa. As coisas mudam. Mas não estava só a falar de promessas, Sr. Presidente. Sim. Estava a falar, por exemplo, naquele projeto que nos foi apresentado aqui numa reunião sobre o pavilhão multiusos. O pavilhão multiusos, esse projeto continua de pé. Como vocês sabem, enquanto as ITIs não estiverem definidas, confusão minha, porque eu ouvi ao Sr. Vice-Presidente que o projeto ficava sem efeito e que iria ser feita uma coisa mais modesta. Não é isso. Aquele projeto, aquilo foi um pré-projeto que não vale mais do que isso. Foi um estudo. Nós, obviamente, estudo caro, Sr. Presidente. Bem, foi um estudo caro. É assim, na altura, a pessoa responsável pelo estudo propôs-nos um estudo e eu pensei que até fosse mais do que isso. Mas, enfim, neste momento, nós Executivo, que temos que redimensionar. Aliás, isto é normal. Vocês sabem perfeitamente que o mercado não era para ser o que está ali. Era um projeto megalómano. E nós, enfim, achamos fazer uma coisa mais regrada, mais objetiva, mais operacional, e eu digo-vos que estou muito satisfeito com a nossa opção. Porque é assim, imagino o que seria se tivéssemos optado... E é disso que eu acho que os macedenses querem ouvir essencialmente falar. Sim, e estar presente nesses projetos. Mas é por isso que eu quero que me diga, eu aos macedenses, esclareço em tudo o que eles quiserem, esclareço em termos estratégicos qual é a nossa estratégia, quais são os nossos objetivos, o que é execuível ou não é execuível. Eu vos garanto que não ando aqui com sofismas, nem em visões que não são execuíveis, nem pensar. Portanto, a Unidade de Produção de Hidrogênio Verde também tem? Não passa de intenção. Temos vários, não é só um. Portanto, são empresas internacionais. Vocês sabem que é um dos temas que eu, por exemplo, vou debater
neste seminário. Pois, mas os macedenses não têm acesso a esse seminário. Não, Sr. mas não é Presidente. isso, não têm acesso. Hoje em dia todos têm acesso. Qualquer velhinho Bastava tem não acesso à percebermos todos de internet. francês nem de inglês. Que, para depois aliás, como perceber. vocês sabem, é uma das grandes medidas. O concurso foi lançado agora este mês para a mobilidade, para a conectividade 5G. Para quê? Para que nós dotemos o território todo de capacidade de internet, para podermos, de facto, é uma ferramenta importantíssima. E as pessoas hoje em dia têm que ter literacia digital. Não vale a pena termos outras ilusões. Eu dou exemplos, há pessoas que vivem nas aldeias, que, como vocês sabem, a única possibilidade que têm para comunicar com os filhos que estão no estrangeiro é através da internet. Quando tem. Hã? Quando tem. Quando Alguns tem, locais mas por também isso não têm. mesmo é que em 2026 tem que estar instalada toda a capacidade. É um compromisso. Foi assim que foi aberto o concurso. Relativamente à comunicação, ao comum dos macedenses, obviamente nós queremos que eles tenham até essa segurança, porque é uma questão de segurança. E isto é possível, que eles tenham acesso a tudo o que faz o Presidente da Câmara, e às vezes nem sou eu, porque eu desta vez nem tive o cuidado de promover esta viagem, foram os próprios, foi a Associação Caretos que o fez, e inclusive o município de Bons. Vocês podem facilmente ver o que andamos lá a fazer e Eu essa vi as intervenção. fotografias. Pronto, e isto não foi iniciativa sequer nossa, nem fiz questão de o mostrar. Pronto. E já agora faço aqui o agradecimento público à simpatia do convite que me foi feito e à equipa que foi uma equipa fantástica e representaram com dignamente o nosso Conselho e obviamente as gentes de Podense. E continuo a dizer Sr. que... Presidente, a minha preocupação é sincera, porque Sim. é notório o seu dote de oratória, está mais que visto. É poliglota também, mas os macedenses precisam de um Presidente que seja presente, e se o senhor está muitas vezes ausente nestes fóruns, não tem ainda o poder da ubiquidade e de estar nos dois sítios ao mesmo tempo. Eu só quero que vocês deem Não é? exemplo das minhas ausências. Eu já disse quanto tempo é que eu estive ausente este fim de semana. É um exemplo, este fim de semana. E eu vou, e outro exemplo. Eu estou ausente o mínimo tempo possível. Sou muito rigoroso a não queimar dias quando estou fora. Se possível, uso sempre os fins de semana. E é assim que vocês sabem, porque vocês também são ativos, não é? Sabem que os nossos fins de semana são muito exigentes. E felizmente. Eu queria deixar só aqui uma nota, porque acho que é muito importante, até para o comum do cidadão macedense. Fala-se aqui na objetividade das iniciativas para captar investimento. Eu digo uma coisa, não só é uma prova de que Macedo oferece condições de trabalho, porque senão não tínhamos tantos migrantes cá, nomeadamente os brasileiros. Vocês sabem que, inclusive, há já negócios imobiliários com as casas para alugar. Porquê? Porque realmente há uma vinda crescente, inclusive edifícios públicos estão a ser concursados com gente brasileira, nomeadamente do Parque da Cidade, porque de facto os nossos já não querem, já não vão a jogo sequer. E, portanto, isto é um sinal de crescimento económico. A não perda de população é um sinal de crescimento económico. Quantas casas para alugar nós temos em Macedo? Não há. Quantos edifícios estão a ser construídos? Eu acho que na construção, já não me lembrava, há uns bons anos, de não ter tanta construção. Que, aliás, até ainda me lembro da polémica numa intervenção na Assembleia da República em que um senhor deputado me questionava que havia poucas gruas em Macedo de Cavaleiros e dei-me ao trabalho de as ir contar. O senhor ainda não está na Assembleia Na da Assembleia República. da República não, na Assembleia Municipal, enganou-se o Presidente. Não, então, de deputados municipais. Não, mas disse Não, Assembleia disse da Assembleia República. da Ainda não República. está lá, vai estar. mas Eu não disse está. deputados da Assembleia da República, agora está bem. Já me sinto um tribuno. Bom,
Muito bem, obrigado pelo reparo e pela piada. As palavras fogem para a verdade. É verdade. Mas pronto, é o que eu lhe digo, em termos de crescimento económico, eu não tenho dúvidas que tem havido crescimento económico em Macedo, e a prova disso é ver as empresas que estão posicionadas no ranking económico de Trás-os-Montes. As de Macedo têm crescido, e bem. E felizmente, e cada vez mais. Portanto, basta ver também os pedidos de licenciamento que nós temos. De facto, são muitos. Se havia dúvidas de que há aqui uma onda positiva de crescimento, eu não tenho dúvidas nenhumas. A prova disso é que eu, quando vou, e sabem que eu em campanha agora tive a possibilidade de falar com muita gente nos concelhos todos. Recebi sempre elogios pela evolução que teve Macedo Cavaleiros, não só em termos urbanísticos, mas também em termos económicos. Pronto. Vale o que vale. Só os macedenses é que não veem? Não acredito, porque os próprios macedenses me dizem isso. Mas, enfim, é o nosso papel. Bom, posto isto, e já agora quero agradecer-vos por terem proporcionado esta conversa, porque isto faz parte do esclarecimento dos macedenses. Não é isso. Diga. É que a gente já não via há tanto tempo. Quando o apanha cá, temos que aproveitar. De modo que agora já não vamos apanhar mais, provavelmente já não vamos apanhar mais, será a última reunião ou das últimas que teremos consigo. Oxalá que não. De modo, que eu estou bem. Oxalá para si. Eu estou muito bem cá. Oxalá para si. Estou muito bem cá. Para si. De modo que temos que aproveitar isto. E a discussão não é filosófica. A discussão não é uma é discussão, claro que não. é uma discussão de fundo, de opções políticas de fundo para o nosso Conselho. E há de sempre ser uma discussão até ao final do mandato que Vossa Excelência esteja aqui. E, portanto, não temos as mesmas opções, é óbvio que não temos a mesma perspectiva e também não temos outra coisa. Não temos outra coisa. Eu sou mais caseirinho, Vossa Excelência é mais de andanças. Não vamos por aí. E, portanto, as opções... Não me faça falar. As opções vão um bocadinho por aí, mas pronto, deixando essa parte... Eu também gosto de o ver feliz, a passear por lá, e por acaso vou ter a curiosidade de ir ver a página da Câmara de Banges para ver também Vossa Excelência com a bandeira às costas, a ver se realmente nos representou... Por acaso foi o próprio Presidente da Associação que me tirou essa fotografia que a publicou. Então gostaríamos de ter no site da Câmara... Gostaríamos de ser no site da Câmara essa fotografia de Vossa Excelência. Eu vou pedir hoje. Com a multidão de Banges. Vou pedir hoje para publicar. Com a multidão de Banges em euforia. Não. Quem está à minha frente nessa fotografia são mesmo os cadetes. Então, sabe porquê? Então isso a população mal. Estava toda atrás de mim. Mas pode ver, eu posso-lhe mostrar a população. Estou curioso. Eu tenho aqui, posso-lhe mostrar. Não, aqui não. Eu tirei fotografias. Portanto, mas eu digo-vos uma coisa. Isto não são discussões filosóficas. Obviamente que nós estamos aqui com um papel muito nobre, e é o papel de ambos os lados, ambas as partes. Que é isso que nós queremos, que eu tenho a certeza que no fundo nós queremos é o melhor para Macedo. Claro. De um lado e do outro. Ninguém faz isto de outra forma, senão não vínhamos para... Não éramos candidatos, não é? Nem estávamos cá. E eu de vocês só posso dizer uma coisa, que aliás tenho feito publicamente e vocês sabem disso. Se disserem que não... Só tenho que elogiar o vosso comportamento enquanto aqui a favor desse espírito de missão que tem de melhorar as coisas para Macedo. E eu gostaria muito de implementar algumas das vossas ideias, que são fantásticas. Por falar nisso, já agora estamos a falar de ideias, meto aos patinhos antes de eu me ir embora, ali no lago, porque senão vou triste. Ponha lá esses patinhos. Não, mas é sério, é uma boa ideia. Sabe que eu sempre concordei com isso, ou não sabe? Eu disse-o aqui. Eu sei, porque Vossa Excelência sabe que os jardins de pedra japoneses, a maior parte deles tem aves, como Vossa Excelência Exatamente. Sabe. O problema é que eu tenho os patos, sou fiel depositário desses animais, só que só os ponho conforme Vossa Excelência tenha as infraestruturas tanto é que montadas. Portanto, pedia que Vossa Excelência diligenciasse junto de um arquiteto, de modo a que faça, portanto, com um projeto de autor, de modo a que o lago fique consentâneo para poder ter lá alguns animais.
Independentemente... Não é preciso isso. É preciso, é. Os patinhos É podem preciso, andar em liberdade. É preciso, porque os animais serão património da autarquia e, portanto, não fica bem que possam ser objeto de furto ou outra coisa qualquer. Terão que ser protegidos. Mal seria. Mas nós vamos pôr câmaras de videovigilância e isso não Não acontecerá. brinque, Sr. Presidente. Olha, estou-lhe a dizer, não sou brincalhão. Não brinque. Bem, mas agora, fora de brincadeiras, gostaria muito de ver lá esses patinhos. Eu não sei que tipo de patos são, mas se até forem destes autóctonos, melhor. Não, serão patos, não sei se sabe, mas isto é uma questão técnica. Sim. A origem deles normalmente é França, portanto serão todos patos francófonos com os quais Vossa Excelência poderá ter os seus diálogos poliglotas. Você sabe, agora já que estamos em tom de brincadeira, você sabe que há pessoas que falam com os animais e eu sou uma dessas pessoas. Sr. Presidente, não vá por aí porque eu aí já... Mas posso lhe provar a isso? sua sanidade Não, mental. mas olha que falo com os animais. Deixe-se ficar Ainda por aí. ainda hoje falei. Deixe-se ficar por aí. O Padre António Vieira também Isto não é para qualquer um, já lhe digo. Acredito que não. E Vossa Excelência é veterinário, portanto Sim. conhece-os bem. Conheço bem. Sei. Bom, mas claro, isto foi um momento só de relaxamento. Bom, passamos então à ordem do dia e começamos com os órgãos da autarquia no ponto 1. A abertura do procedimento concursal comum para a constituição da relação jurídica de emprego público em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com recrutamento de 2 postos de trabalho na carreira categoria de técnico superior. É para deliberar? Sr. Presidente, eu tenho aqui 2 dúvidas, ou pelo menos uma dúvida e uma sugestão. Porque eu vejo aqui que é para a categoria de técnico superior na área de engenharia informática. É um técnico superior, certo? Sim. Mas aqui no mapa de pessoal o que tem é um técnico de informática, que não é necessariamente uma pessoa licenciada. Não precisa de ser. O que está a prover no mapa de pessoal não é o mesmo que aquilo. Eu não digo que seja lapso, porque mesmo o termo técnico de informática já não existe. A nomenclatura já foi mudada e a carreira dos informáticos já foi mudada pelo menos em novembro. E, portanto, esta nomenclatura, estas categorias já não deveriam estar aqui assim. Mas então o que é verdade? É o que está no mapa pessoal ou é engenheiro? É engenheiro. Mas o que eu julgo saber, e esta é a minha dúvida e se calhar a minha sugestão, tem 2 especialistas em informática no gabinete atualmente, certo? E tem outro especialista em informática, se não estou em erro, no Departamento das Águas. E tem um técnico de informática também no urbanismo. Porquê é que não sobem estas pessoas que já estão cá e têm qualificação para este cargo e vão buscar outro fora? É acrescentar mais um bocadinho ao volume da despesa com os salários. Não, vocês sabem perfeitamente que nós perdemos um técnico informático, muito bom, mas perdemos, saiu. Portanto, é óbvio que nós façamos o preenchimento dessa vaga, porque cada vez mais, com o aumento do quadro pessoal que temos, cada vez mais a parte digital, a parte informática é necessária. Você nem faz ideia a quantidade de problemas informáticos que temos diariamente. Mas aí reside a minha dúvida, Sr. Sim. Presidente. Se me está a dizer que é um engenheiro informático, não pode ser um técnico de informática. Sim, mas o lugar nós que ficou já- vago é de técnico de informática. Sim, mas isso, como disse muito bem, já não existe. Pois, então, mas está Portanto, no vai mapa ter que ser pessoal que foi corrigido. aprovado em dezembro. Sim, tem que ser corrigido. Não é uma questão de estar corrigido, eu acho que não é legal, porque o único lugar que está a prover é um técnico de informática. E a própria carreira dos informáticos é diferenciada das restantes carreiras. E, portanto, vamos deliberar sobre um engenheiro informático que não tem lugar no mapa pessoal. Mas, assim, como disse muito bem, isso já nem existe, essa carreira, não é? Pois, nem nenhuma delas já não se chamam portanto, assim. é uma coisa que nós juridicamente vamos avaliar. E se Então, houver essa incorreção... Eu pergunto, Sr. Presidente, é legal meter no quadro um especialista de informática sem que esse lugar esteja aberto aqui no mapa de pessoal? Não está aqui a prover este lugar, como é que vamos... Eu vou ver se juridicamente isso não é possível. Pronto, Então, nós se calhar vamos analisar isso. agradecia que retirasse então este... Quanto aos outros 2 pessoas civis. O outro não me faz espécie nenhuma, o posto de trabalho na área da comunicação, não vejo que tenha aqui alguma ilegalidade. Agora, neste, não condiz. Uma coisa é um técnico de informática que não é licenciado, nem tem que ser, e outra coisa é um técnico superior em engenharia informática, que não está previsto no mapa de pessoal. É esta a minha dúvida.
E como eu digo, Sr. Presidente, se tem mais um especialista em informática que está a fazer trabalho administrativo, se calhar podia requalificar essa pessoa, escusava de gastar o vencimento do engenheiro informático porque já o tem cá a fazer o trabalho administrativo. É assim... É a minha sugestão. Claro, mas obviamente, se essas pessoas estão a ser necessárias nos setores onde estão a trabalhar, eu não posso estar agora a esvaziar divisões em que eles são necessários, sabe disso? São os chefes de divisão que nos dizem isso. E eu acredito no quem sou eu, lá está, também não domino esta área. O que é certo é que eu tenho sempre, da responsável, sempre o anseio de preencher a vaga que ficou quando nós demos mobilidade ao técnico. O meu entendimento é que quem tem a habilitação para este tipo de trabalho, e, portanto, a especialidade de informática, se está a fazer trabalho administrativo, não está propriamente na sua área de formação. Portanto, se calhar não será a ambição da pessoa e a carreira dela aqui, se calhar não acompanha sim, João, a carreira informática. É verdade que só para não sou eu que seja mas a opinião que eu tenho e aquilo que aconteceu realmente foi o seguinte: o técnico foi para um organismo por causa da aplicação da ODP. Mas é o técnico de informática, o que não é forçosamente licenciado, não é? Está a dizer para subir esses. Não, estou a dizer o outro especialista, que está, penso que nas águas. Por causa das modernizações que houve, entretanto, nas águas. Que é necessário uma pessoa para operar. E disse que, em princípio, ela foi posta lá por causa do informático, mesmo por causa dessas situações que aconteceram e da modernização que houve, sabe, que é a nível de computadores e por aí fora. A minha dúvida não é se é necessário ou não, isso não é a minha competência. A minha dúvida é, um técnico de informática ganhará por volta dos 800 e poucos euros, certo? É início de carreira. Um técnico superior ganhará o dobro ou mais. O vencimento base será de 1.800. Qual é que é a verdadeira necessidade da Câmara? É o técnico superior ou é o técnico de informática? É porque o que saiu é técnico de informática, não engenheiro informático. A verdadeira necessidade da Câmara é o engenheiro informático. Então tem que mudar o mapa pessoal que está errado. Sim. Não sei. É uma questão de... Mas percebeu quais eram os motivos porque nós precisávamos dessas pessoas nas divisões onde estão. Sabe perfeitamente o que nós fizemos, a digitalização toda do controle das águas. Sabe disso. Portanto, e com isso não podemos ter uma pessoa qualquer a trabalhar nessa área. Pois, é uma área muito sensível. Não, sim. Mas foi isso que eu quis dizer. É assim, nós de facto temos uma vaga, isto vai ser um concurso, não faço ideia, as pessoas vão concorrer, podem vir até de França concorrer, não sei. Agora, o que nós precisamos é nos pedido diariamente pela responsável da informática que essa pessoa ocupe o lugar desde que saiu o técnico em causa, por mobilidade, é uma necessidade. Eu vou-lhe dar um exemplo. Ontem, por exemplo, a responsável tem estado com uma pneumonia doente. Tudo bem que pode trabalhar em casa, em teletrabalho, não é a mesma coisa. Nós precisamos deles aqui. Em casa fazem muita coisa. O outro técnico estava com o filho doente, também não estava cá presente. E ficamos aqui com um momento sombra informático. Não pode ser. Um município com esta grandeza, com o número de trabalhadores que tem, com o número de utilizadores de aparelhos digitais, não pode. Sr. Presidente, a minha dúvida mantém-se. Se a pessoa especializada em engenharia que está a fazer serviço administrativo está subaproveitada naquilo que é a sua competência. Não, mas não podemos tirar de lá. Não está subaproveitado, porque continua a trabalhar com matérias digitais. Mas então, não tem a mesma responsabilidade que teria se estivesse no gabinete da informática. É igual, só que está sectorizado. Trabalha especificamente ali. Enquanto que nós precisamos de gente que nos faça a manutenção, não é? Nós temos há um momento em que temos uma avaria informática. Olha, quer que eu lhe dê um exemplo? Andei todo dia ontem sem mail. Eu digo-lhe uma coisa, eu não conseguia resolver isto. Se eu não tivesse um técnico informático para me fazer isso, como é que era? Pronto. A razão é essa. Agora, aquilo que alega, temos que rever isso e juridicamente ver o que é
que é que temos que fazer e então aí podemos, se veem que é pertinente, retirar esse ponto. Sim. A linha B, não, eu só me Sim, refiro à sim, linha sim, A. sim. Ok. Então, retire-se e vamos inquirir. Depois, passamos então ao ponto 2, é também deliberação sobre uma abertura de procedimento concursal comum para a constituição da relação jurídica de emprego público em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo para a ocupação de 2 postos de trabalho na categoria de técnico superior no projeto Radar Social. Eu vou pedir, por favor, à nossa vereadora Susana, que nos explique um pouco a necessidade destes 2 técnicos para o Radar Social e dar aqui para o público uma noção do que é o Radar Social. Qual é o objetivo? Bom dia a todos, bom dia a quem nos ouve a partir da Onda Livre. Foi submetida ao PRR uma candidatura à tipologia da operação Radar Social, em que contempla a contratação de 2 técnicos, um na área de educação social e outro na área de economia, que irão fazer a georreferenciação a nível concelhio de todas as situações de debilidade económica e social do concelho. O projeto terá término a 31 de março de 2026 e é necessário a contratação destes 2 técnicos. Muito bem, muito obrigado. Portanto, como votamos? Sim. No ponto 3, temos aqui também uma deliberação sobre um protocolo de cooperação, isto já é prática, sobre os balcões de inclusão. Não sei se também se a senhora vereadora quer dar uma noção. É um protocolo que é celebrado entre o município e o Instituto Nacional da Reabilitação para termos um técnico afeto para responder a todas as medidas às pessoas com deficiência. Vai funcionar onde? Vai funcionar na divisão social, que temos todas as condições de mobilidade e para nós é muito importante este protocolo de cooperação. Muito bem. Como é que se vota? Sim. Okay. Obrigado. No ponto 4, também deliberação sobre a predestinação da delegação de competências da Câmara Municipal no Presidente e da indicação dos representantes das entidades e ou órgãos que o município integra. É a ratificação dos atos praticados? Sim. Está predestinado. Predestinado. Não sei se temos que Outra vez. Temos o ponto 5 e o ponto 6, portanto, no ponto 5 é também para dar conhecimento da predestinação do despacho, da distribuição das áreas de intervenção, portanto, desporto, e da delegação de competência nos vereadores, para dar conhecimento. No ponto 6 é a mesma situação, conhecimento à Câmara da substituição do Vice-Presidente da Câmara Municipal na Seita da Luz. Do Departamento de Administração e Finanças, temos a Divisão de Educação e Desporto, no ponto 7, deliberação sobre a assistência dos pavilhões do Parque Municipal de Exposições para atividades diversas. Isto é a pedido de isenção de pagamento, utilização, portanto, também passivo. Na Divisão Social, temos aqui no ponto 8, uma abertura de concurso e aprovação de edital para o apoio social ao arrendamento. No ponto 9, deliberação sobre a abertura de concurso e aprovação de edital para a recuperação, o apoio à recuperação de habitações degradadas. No ponto 10, também deliberação para um pedido de habitação, que é um resto de chão por motivo de deficiência motora. No ponto 11, é a deliberação sobre um pedido de transição de contrato de arrendamento, também. No ponto 12, deliberação sobre a atribuição de uma habitação de emergência social no caso daquele incêndio que houve na aldeia de Castelãos. Na divisão administrativa e de recursos humanos, deliberação sobre o pedido de pagamento fracionado numa sanção disciplinar. E no ponto 14 é a ratificação de despacho para a ocupação da via pública no Passeio dos Moenteiros, 50 centímetros cúbicos.
No Departamento de Obras e Gestão Urbanística, ponto único, que é um pedido de parecer para a aprovação do projeto de arquitetura no processo de obra particular, na freguesia de Val da Porca, vamos mostrar também. Temos os assuntos a aprovar em minuta e não sei se há intervenção do público. Não havendo intervenção do público, podemos já ter encerrado a reunião. Reunião de Câmara Mensal Pública Macedo Cavaleiros.